Aí. Bom, fechando a parte de modelos, a gente vai para a parte mais prática. Ah, é a parte que menos cai, mas ela é a mais importante para a gente poder entender ligações. Ah, o modelo quântico, muito difícil estudar modelo quântico no vestibular, porque a gente não estuda mecânica quântica. Então fica um negócio meio bizarro. Então eu vou tentar mostrar para vocês qual é o objetivo de você estudar uma coisa que a gente nem estuda os princípios básicos. Ah, o modelo de Bohr, ele falava basicamente que o elétron era uma partícula e tinha uma energia associada a uma órbita, ok? Só que, para construir esse modelo, o Bohr admitia que o elétron era uma partícula. O modelo quântico, ele parte de uma outra premissa. Para eu descrever um elétron, eu não posso enxergar o elétron como uma partícula. Vocês já devem ter ouvido falar do princípio da incerteza. Já ouviram, né? O que que ele fala? Alguém lembra? Quem já ouviu esse termo? Princípio da incerteza de Heisenberg. Por exemplo, a gente estava estudando cinemática, né? Na cinemática, eu uso equação horária, né? Vocês já repararam por que para você montar uma equação horária de um corpo, não interessa se ele está em movimento uniforme ou uniformemente variado? Você precisa conhecer duas coisas dele: a posição e a velocidade. Lembra do S igual a S0 mais VT? S igual a S0 mais V0T mais A sobre 2T quadrado? Para você determinar a localização, a equação horária de um corpo, você precisa conhecer a posição dele e a velocidade. Você fala, Danilo, mas por que que você está falando sobre isso? Porque a equação horária é uma forma de você descrever o comportamento de um corpo, não é? Um corpo. Ora, as bolas. O elétron é um corpo. É uma partícula, tem carga. Então eu poderia, a princípio, montar uma equação horária para o elétron. Isso é o que a física pensava. O que que o Heisenberg descobriu no laboratório dele, fazendo experiências? Que é impossível você montar uma equação horária para um elétron. Porque ele é pequeno, Danilo? Não. O pior é isso. Não é porque ele é pequeno. O Heisenberg descobriu o seguinte: ele conseguiu pegar um elétron e conseguiu observar o elétron dentro do átomo. Só que o que ele percebeu é que, conforme ele tentava localizar o elétron, ele não conseguia medir a velocidade dele. Assim, não conseguia. Ele conseguia localizar o elétron, mas ele não conseguia medir a velocidade. Conforme ele conseguia medir a velocidade, ele não conseguia localizar o elétron. Por que que o princípio da incerteza tem este nome? Ele diz basicamente o seguinte: o elétron carrega consigo uma incerteza intrínseca. O que ele queria dizer? Se você sabe onde o elétron está, você não sabe qual a velocidade dele. Se você sabe qual é a velocidade dele, você não consegue dizer onde ele está. Aí você fala, tá, mas e daí? E daí que a conclusão que se chega a partir deste momento é que o elétron não é bem uma partícula. O princípio da incerteza, ele inaugura uma nova maneira de enxergar um elétron. Ele vai falar, olha, se você quer enxergar o elétron realmente como ele é, para de achar que ele é uma partícula. Então, ele começa a trazer um caráter dual para o elétron. Como assim dual? Ele não é bem partícula, ele pode ser outra coisa. Na partícula ele não é. Quando você. Mas como ele não é, ele tem massa, ele tem carga. E esse é o grande drama da mecânica quântica. Quando você olha para um elétron, imagina que você tivesse sozinho numa sala com um elétron. Se o elétron tivesse sozinho com você,
você não estaria vendo uma partícula. Você estaria vendo uma outra coisa. Junta-se a isso um cara chamado de Broglie. De Broglie. O Heisenberg e o de Broglie, cara, são os caras mais loucos que tem na face da Terra. Só um parênteses, tá? O Heisenberg era nazistaço. O cara era nazistaço, velho. Você não tem noção. Super nazista. De Broglie. Ah, de Broglie foi um cara muito famoso porque ele fez o caminho reverso da luz. A luz, como eu falei para vocês na aula de ótica hoje de manhã, ela começa a ser explicada pelo Newton, dizendo que a luz são partículas que saem das pessoas e vêm para o meu olho e não sei o quê. Aí tem um cara, não sei se vocês já ouviram falar desse maluco também, chamado Christian Huygens. O Christian Huygens, ele ficou muito famoso na física porque ele foi o primeiro cara que sugeriu que a luz era uma onda. Então ele consegue descrever, e a gente vai falar sobre isso em ondulatória, e a luz ela tem um comportamento de fato de onda, que ela tem frequência, que ela tem comprimento de onda, que ela pode fazer coisas que só uma onda faz. Por exemplo, interferência. Isso é uma coisa que onda faz. Matéria não faz interferência, eu não interfiro com vocês. Não consigo fazer isso. Então, o conceito de luz ele foi sofrendo mudanças. Ele era uma partícula para Newton. Depois de Huygens, ele virou uma onda. Quem retoma o conceito de partícula anos mais tarde é o Einstein, falando do fóton. Tá. O que que o de Broglie fez? Espera um pouquinho. Se existe uma dualidade onda, partícula para luz, eu acho que eu posso sugerir isto também para a matéria. O que que isso quer dizer? O de Broglie, ele consegue sugerir através de equações e trabalhos teóricos que a matéria também pode se comportar como onda. Do mesmo jeito que a luz, que é uma onda, pode ser explicada a partir de modelos de matéria, a matéria, que é matéria, também pode ser explicada por onda. Sabe o que ele faz? Ele calcula o comprimento de onda de um elétron. Simplesmente isso. Ele pega um elétron numa situação isolada e consegue calcular. A gente acabou de falar sobre comprimento de onda na aula, na primeira aula do dia. Comprimento de onda é coisa do quê? De onda. E o de Broglie calcula o comprimento de onda de um elétron. De onda do elétron. Agora fudeu. Por quê? Porque com essas informações, o próximo modelo atômico não pode sugerir que o elétron é matéria. Não dá para sugerir que o elétron é matéria. Vocês talvez nunca tenham ouvido falar de Heisenberg, talvez nunca tenham ouvido falar de de Broglie, mas do Schrödinger já, do gato. O famoso gato de Schrödinger. Por que que o Schrödinger ficou famoso dentro da física? Porque ele foi o primeiro cara que criou um modelo para o elétron, admitindo que o elétron tinha frequência, que o elétron podia, olha, difratar, que o elétron tinha comportamento ondulatório. E o Schrödinger ficou famoso para nós aqui na sala, na nossa bolinha de vestibular, porque o modelo de Schrödinger dá origem à distribuição eletrônica que a gente usa. Então, o modelo quântico, ele assume o comportamento ondulatório do elétron. Então, tipo, bom, não vou falar mais nada. Talvez você precise ir para terapia hoje, tá? Para discutir isso. O elétron não vai mais andar em volta do átomo. Ele vai oscilar, ele vai vibrar em volta do átomo. Eu, quando eu fecho o olho,
eu imagino um núcleo e um monte de onda em volta do átomo. Onda mesmo. São os elétrons. É claro que a matemática deste modelo é super difícil, super complexa. O que a gente vai fazer aqui é pensar os pontos importantes disso. E o nosso objetivo é pegar todos esses pontos e transformar no diagrama de Pauli, tá? Então, vocês lembram que o modelo de Bohr tem postulados? O modelo quântico tem alguns postulados também, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre eles. Postulados. Tem quatro cara foda nesse contexto que eu tô falando, tá? Heisenberg, de Broglie, o Planck e o Schrödinger. Os quatro, tá? O modelo de Bohr, ele já usa um pouco dessa coisa quântica. O modelo de Schrödinger usa bem mais. Postulados, vamos lá. O elétron é descrito, tipo, antes, né? Era assim, o elétron está aqui, andando em volta do átomo, numa órbita que está perto do núcleo ou está longe do núcleo. Ou seja, eu estou tratando o elétron como uma bolinha, né? Aqui, o elétron é descrito a partir de uma equação chamada equação de onda, a partir de uma equação de onda. Eu vou escrever essa equação, que possui quatro parâmetros. O elétron é descrito a partir de uma equação de onda que possui quatro parâmetros. Esses quatro parâmetros é o que nós conhecemos na aula de atomística como números quânticos. Número quântico principal, secundário. Qual que é o outro número quântico? O principal, o secundário, azimutal e o spin. E o spin, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre ele. Não, não dá para entender quase nada do que eu vou falar, tá? Nossa, que animador. Por que que não dá para entender quase nada, na verdade? É porque a gente sempre busca uma analogia no nosso mundo. E tem coisas que a gente vai ver que não é bem assim. O elétron é descrito a partir de uma equação que possui quatro parâmetros, sendo dois deles relacionados à sua energia. Então, traduzindo de uma forma mais objetiva, você tem quatro números quânticos. Desses quatro, dois têm a ver com a energia do elétron. E são os mais fáceis de entender, na verdade. Segunda coisa importante: os elétrons, isso aqui é meio que uma cópia do Bohr, tá? Os elétrons tendem a ocorrer em estados de mais baixa energia possível. Isso o Bohr já falava, né? Agora, olha que foda isso que eu estou escrevendo, é que talvez você já esteja muito cansado, vocês não estão percebendo. Eu não falei que o elétron tende a ficar num lugar de menor energia. Eu não tenho como localizar mais o elétron, porque o elétron não é uma onda, o elétron é uma onda. Então é mais ou menos assim. Imagina, imagina que o elétron é uma onda. Imagina que pelo elétron ser uma onda, ele tem uma energia. Imagina então que se um átomo tem três elétrons, na verdade ele tem três ondas em volta dele, do núcleo. E essas ondas têm uma tendência de ter a menor energia possível.
seja, elas não é natural do átomo ter onda com muita energia. Tá. Terceira coisa, não existem no mesmo átomo dois elétrons com o mesmo estado quântico. Não existe no mesmo átomo dois elétrons com o mesmo estado quântico. No primeiro postulado, eu falei que o estado do elétron é descrito por quatro parâmetros. Esse conjunto de quatro parâmetros vai dar o que a gente chama de estado quântico do elétron. Tipo assim, fazendo uma comparação meio idiota, tá? O elétron é moreno, alto, bonito e sensual. Não existe nenhum outro elétron que seja moreno, alto, bonito e sensual. Ele pode ser feio, repugnante, baixinho e branco. Você entende o que eu quero dizer? Não existem dois elétrons no mesmo átomo com o mesmo estado quântico. Eu uso o termo estado quântico porque não é necessariamente onde ele está. Tem outras coisas que vão interferir no estado quântico. Tá? Talvez você já tenha visto esse termo como dois elétrons nunca podem ter os mesmos quatro números quânticos. É sobre isso que eu estou falando. Se você já estudou número quântico, talvez você vai lembrar dessa frase. Dois elétrons. Sabe onde vai parar essa merda? Sabe quando você pega aquela caixinha desgraçada e bota uma setinha para cima e uma para baixo? É por isso. É por isso. Por que que não pode ter as duas para cima? Porque se você botar as duas para cima, você está dizendo que os dois elétrons estão no mesmo estado quântico. Só que aí o professor inventa uma puta história. Não, o elétron roda. Entendeu? Ele roda. Não, não. O elétron é onda. A gente tenta fazer essa analogia para ficar menos dolorido que eu estou falando aqui. Mas eu não estou preocupado com isso aqui, não. Vamos continuar. Agora a gente vai descrever os estados quânticos do elétron. Descrever. Os estados quânticos. Aliás, os parâmetros do elétron apresentam interdependência. É um negócio muito doido. Vamos começar a descrever eles. O primeiro parâmetro, a gente chama, vou chamar de primeiro parâmetro, é o primeiro número quântico. Tá? Esse primeiro parâmetro, ele é conhecido nos livros, nas apostilas, como número quântico principal. Ah, eu esqueci de colocar uma palavra aqui, gente, perdão. Os parâmetros do elétron apresentam interdependência e são quantizados. Quantizados. Tá. O que significa isso? Eles estão relacionados um no outro, tipo, um parâmetro interfere no outro, e eles apresentam valores específicos. Não pode apresentar qualquer valor, daí vem o nome quantizado. Tá? O primeiro parâmetro se chama número quântico principal, que a gente representa pela letra N. N. O número quântico principal é aquele que normalmente a gente aprende assim no cursinho. Ah, ele representa a camada eletrônica.
A analogia que a gente usa mais, menos, sei lá, esquisita, é dizer que esse número se relaciona à camada eletrônica. Se você lembrar desse número, esse número, ele só pode ser um número inteiro, inteiro e positivo, e maior que zero. E zero. Por que que esse número se chama principal? Porque ele está associado diretamente à energia do elétron. A onda tem energia. Tem outras coisas, mas tem energia. Um dos parâmetros que mede o quanto de energia tem essa onda, chamada elétron, é o número quântico principal. Então, eu vou escrever aqui, ó. Ele está relacionado à energia Professor, é maior ou menor? Tá meio maior que embaçado. zero. Inteiro e maior que zero. Ah, tá, Maior, obrigada. tá? Energia do elétron. Aqui. Pronto. Beleza. Então significa o seguinte: um elétron, ele só pode ter o N igual a um, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, tá? Não existe uma regra na mecânica quântica dizendo que o elétron só pode ter número quântico até o 7. Embora nós saibamos que os elétrons do nosso mundo, quando eu falo do nosso mundo, do nosso universo, só apresentem números quânticos até 7. Então, o que que eu devo entender com esses números a princípio? Quanto maior o número, maior a energia do elétron. Tudo bem? Isso é muito parecido com o que o Bohr falava. Só que o Bohr ele falava que eram órbitas. Então o elétron está numa órbita um outro elétron estaria numa órbita 2, um outro elétron estaria numa órbita 3 e assim sucessivamente, tá? A mecânica quântica ela só fez o quê? Ela tirou a palavra órbita, tá? Mas a gente continua pensando nessa ideia de órbita. Tipo assim, para nós, quando eu falo nós, a gente que está estudando para vestibular, o que que um elétron no nível 5 tem de diferente do 2? Primeiro, a energia, ok, mas a gente pensa na ideia de que o elétron que está no nível 5 ele está mais distante do núcleo. Sabe por que que a gente pensa nisso? Por conta da ideia de ligação química, tá? O elétron 5 ele está mais instável, e tem mais energia. Então, ele está mais suscetível, por exemplo, a ser arrancado do núcleo numa eventual ligação, tá? Beleza. Segundo número quântico, ou segundo parâmetro. Hum. Número quântico secundário. Letra L. L. Hum. Então, para a gente vai continuar sendo órbita, mas para a mecânica quântica isso deixa de ser órbita. Deixa de ser um estado de energia. Porque, porque vamos lá, é aí que começa o nosso drama. Por isso que eu falei que hoje tem que ir para terapia. Onda não tem órbita. Quando eu tento voltar para a palavra órbita, eu estou usando a ideia de partícula.
Ah, mas então o que que eu faço, professor? Você não faz nada. Por exemplo, em que momento eu preciso descrever um elétron? Não é na hora de entender uma ligação química? Não é para isso que eu preciso estudar um elétron? No final das contas, não é para fazer estudar uma ligação química? Para eu estudar uma ligação química, eu preciso imaginar que o elétron é uma onda? Não. Então eu uso o termo órbita admitindo que o elétron é uma partícula. Tá tudo certo aí, tá? Só que, eventualmente, dependendo do vestibular que você vai prestar, e aí cada um sabe de si, ele vai usar esse termo N como um estado de energia. Então você precisa entender o que que a gente precisa, pelo menos, tentar fazer. Tentar perceber que você pode continuar usando o termo órbita. Ó, eu vou chamar de órbita mais externa. Mas se aparecer uma questão de mecânica quântica falando sobre modelo quântico, você não usa o termo mais órbita. Você usa o termo estado de energia. Acabou. Tá? Aqui vai acontecer pior. Aqui vai acontecer pior. O número quântico secundário. O número quântico secundário é aquele número que a gente conhece popularmente com S, P, D e F. Nossa, número? São subníveis. Subníveis. O que que acontece? Aquela onda, ela se propaga no átomo. Tudo bem? Existe uma maneira de você delimitar no átomo a região onde essa onda se propaga. Então, por exemplo, existem elétrons que dentro do átomo se propagam em regiões esféricas. Existem elétrons que se propagam em regiões assim, ó. A forma de propagação da onda é diferente dependendo do elétron. Então, esse número quântico, o que que ele relaciona? Ele está relacionado a duas coisas. Ele se relaciona à energia do elétron, elétron, e se relaciona, relacionado a, e aqui, relacionado à forma de propagação da onda, que é o que a gente vai chamar de orbital. Orbital S, orbital P, orbital D e orbital F. Então a gente fica de novo nesse drama. Afinal, o elétron é uma onda, é uma partícula. Qual é a melhor maneira de você entender esse número se a gente considerar que o elétron é uma partícula? O elétron ele está circulando numa órbita, ou seja, ele está numa distância do núcleo, só que essa órbita ela tem um formato no espaço. Dependendo do formato do espaço, o número quântico do elétron vai assumir um valor. Só que lembra que eu falei para vocês que os números quânticos eles têm interdependência? Então aqui acontece um negócio muito louco. Olha só. Se, se o número quântico principal do elétron for 1, obrigatoriamente o número quântico secundário vai ser 0. Ah, por quê? Porque sim. É a mecânica quântica agindo. Mecânica quântica sendo quântica. Então, tipo, um elétron que está no nível 1, ele obrigatoriamente terá um número quântico secundário 0. O que que eu devo entender com isso, meu Deus do céu? Eu devo entender com isso que, se o elétron estiver nesse nível de energia, ele terá um tipo de órbita específica, que é aquilo que a gente fala subnível S. Subnível S. Se o elétron estiver no nível 2, opa,
Vamos ver se vocês lembram do diagrama. Quando o elétron está no nível 2, quais são os subníveis que ele pode estar? S ou P. Então quer dizer que ele só pode ter duas órbitas diferentes. Ou uma órbita do tipo S ou do tipo P. O que que a gente fala na mecânica quântica? Então o L dele, o L, ele pode ser igual a zero ou um. Zero ou um. Se o elétron tiver no subnível, no nível 3, aí a gente volta, vai lembrando do diagrama de Pauli. Significa que ele pode estar no subnível S, ou estar no subnível P, ou estar no subnível D. Tá. Na mecânica quântica, o que que eles falam? Se o elétron tiver no n igual a 3, então o L dele pode ser zero, ou um, ou 2. Se o n for 4, eu vou parar no 4, tá? Então o L vale quanto? Pelo padrão aqui. Ou zero, ou um, ou 2, ou 3. Oi. Depende do número quântico que você está falando. O número quântico principal define a energia do elétron. Esse segundo, porque são quatro números quânticos. O primeiro número quântico vai dizer a energia do elétron. O segundo número quântico vai dizer a energia e o tipo de órbita do elétron, o tipo de forma da onda. A energia do elétron dentro do átomo. Lembra que o Bohr falava que cada elétron tinha uma energia? Então, o que que a gente descobre aqui? Que essa energia que o Bohr falava depende de dois números quânticos do elétron. É, uma- é o que o Bohr dizia ser uma energia cinética e uma potencial. Não, o elétron de maior energia, menor energia. O termo fraco e forte está associado à força. Do mesmo jeito que. Qual é a melhor maneira que eu posso tentar te explicar isso? Não tem luz forte e luz fraca? Um ambiente muito iluminado, a luz tem muita energia. No ambiente onde tem pouca luz, energia baixa. É mais ou menos isso que acontece com o elétron. Você tem elétrons com muita energia, não quer dizer que esse elétron é mais forte, nada disso. O que que a gente vai descobrir quando entender ligação química? Se um elemento, se um átomo, por exemplo, for perder um elétron, a tendência é que ele perca elétrons de maior energia. Os elétrons que têm menos energia são elétrons que estão mais presos dentro do átomo, estão geralmente mais próximos ao núcleo. Exatamente. Tá? Oi, peraí, quem está falando isso? Fala de novo, perdão. Eu prefiro entender orbital, em vez da palavra trajetória, região no espaço onde esse ele pode ser encontrado. Porque qual que é o problema? Quando eu penso em trajetória, pode ser que eu esteja também um pouco equivocado, mas eu penso numa estrada. O problema é que o elétron ele pode estar em três dimensões. Então, por exemplo, não sei se você já ouviu isso em aula, a professor de química fala assim: o orbital S tem a forma de uma esfera. O que que isso quer dizer? Existe uma região no espaço, em volta do núcleo, onde o elétron pode ser encontrado. E essa região é uma esfera. Então, talvez uma maneira de você escrever legal no caderno seria que é uma região tridimensional, em 3D. Não necessariamente uma trajetória. Até porque, como o elétron não anda, por isso que eu tentei escrever aqui, é a forma de propagação da onda. Tipo, imagina uma onda tridimensional se propagando. Ela está se propagando numa região. Essa região tem uma forma. É ali que você tem o elétron, tá? Agora, se você quiser usar a ideia de partícula, é onde o elétron vai estar, ali, circulando, tá? Oi.
Eu não queria falar, mas é isso. Quando você fala, por exemplo, se você pensar nessa ideia do elétron, como o elétron não pode ser localizado, na mecânica quântica, vamos lá. Se eu não consigo localizar um elétron, peraí, deixa eu voltar para cá, se o pessoal de casa não enxerga. Se eu não consigo localizar um elétron, como é que eu posso determinar a porra da forma da órbita dele? Não parece uma coisa contraditória? A mecânica quântica, ela trabalha com a seguinte ideia. Se eu não posso localizar, eu posso estimar a probabilidade dele estar ali. E o orbital é definido como uma região onde a probabilidade de você encontrar elétron é de 99%. Pronto, acabou. Isso é um orbital. Porque o elétron, a rigor, não está ali. Então é como se o elétron ficasse piscando em volta do núcleo, aqui e ali, aqui, numa região limitada. Essa região limitada, onde você provavelmente encontrará o elétron, é o que eu vou chamar de orbital, forma do orbital. Tá? Orbital S, orbital P, orbital D, orbital F. Tudo bem? Esse aqui é conhecido como subnível S, subnível P. Oi. Se ele fizer uma transição, ele continua produzindo luz, energia mudando, né? Então, na mecânica quântica, isso é previsto também. Se o elétron, por exemplo, sai do nível 5 e vem para o 3, ele emite luz. Isso, ok. Tá? Que é uma... Só que como que a mecânica quântica explica isso? É uma onda saindo de um estado de energia maior para um estado de energia menor. Então ela diminui a própria energia, ela emite energia na forma de luz. Tá? É completamente impossível de entender. Fala. Por isso que eu estou falando que não é a melhor representação adequada. Nada. Não é. Gente, nada que eu vou falar aqui explica. Nada. E é sério o que eu estou falando. Fala. Ele pode estar em um desses estados. Mas você precisa dos outros números. Você vai precisar dos outros dos outros dois números. Então, por exemplo, quando o elétron está no N4, ele pode estar no N4, 0, N4, 1, N4, 2 ou N4, 3. Para eu ter precisão, eu preciso dos outros dois números quânticos, tá? Duas coisas eu queria contar aqui para vocês. Uma que vai explicar por que que o diagrama de Pauling é preenchido na diagonal. Aquilo é bizarro, né? Aquilo é uma coisa bizarra. Tem que ser na diagonal. Depois vocês vão entender por quê. Ó, o número quântico primário, ou principal, e o secundário não tem a ver com a energia do elétron. Então, daqui nós vamos guardar uma regra muito importante para a semana que vem. A energia desse maldito desse elétron, barra onda, barra sei lá o quê, ela é dada pela soma dos números quânticos principal e secundário. O elétron tem dois componentes energéticos, mas a energia dele mesmo, como um todo, é a soma dos dois. Então, por exemplo, se o elétron estiver no nível 1 L0, a energia dele vai ser 1 mais 0. Se o elétron estiver no nível 3 L1, a energia dele vai ser 3 mais 1. É assim. Guarda essa informação, porque na semana que vem a gente vai discutir isso, tá? Sobre o diagrama. Outra coisa, sobre o número quântico secundário, para encerrar esse número quântico secundário infernal. Esses números, eles são interdependentes. Eu não sei se vocês conseguem perceber que tem um padrão aqui do número quântico L. Ele vai sempre de zero até quanto? Por exemplo, quando o N é 1, ele só vale zero. Quando o N é 2, ele vai 0 a 1. Quando ele é 3, ele vai 0, 1, 2.
Vocês estão percebendo que ele está sempre indo um número anterior ao principal? Então, o número quântico L, ele é sempre maior ou igual a zero e menor que n menos 1. Ele é igual a menor, maior ou igual a zero ou e menor ou igual a menos n menos 1. Ixi, maior ou igual a zero e menor que n menos 1. Então, por exemplo, se existisse um elétron com N18, quais seriam os L's dele? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oi. Hum, na verdade é igual, sim, você tem razão. Você tem razão, eu que não coloquei. Porque ele pode ser o N-1, né? Ele pode ser o N-1. É igual aqui. Desculpa aí. Pronto. Terceiro número quântico. Azimutal. É daí que vem a palavra azimuth. Azimutal. Sabe o que significa azimuth? Direção. Direção. Norte. Norte no sentido de direção, sabe? O número quântico terceiro, o número quântico terceiro é foda. Terceiro parâmetro. Ele também é conhecido como número quântico magnético. Talvez essa seja a expressão que você mais conheça. Ele é chamado de número quântico magnético. Número quântico magnético. Esse você aprendeu assim no cursinho. É o número de caixinhas. É o número de caixinhas. Sabe aquelas caixinhas que você desenha? É o número de caixinhas. A gente representa ele assim, ó, ms, magnético. Ah, vamos lá. Cada vez que eu tenho que explicar o número quântico, eu fico meio tenso. A onda se propaga segundo uma forma. Eu chamei de orbital. Só que essa onda ela pode se propagar numa direção. Por exemplo, a onda pode se propagar na horizontal, ela pode se propagar na horizontal e na vertical. Você tem várias possibilidades. Então, o número quântico magnético são direções de propagação deste elétron. Direções, tá? Direções de propagação. Direções de propagação. Propagação da onda. Eu uso onda, elétron, enfim. Já virou zona, né? Elétron. Vamos lá. Só que o problema desse número, para variar, esse número, gente, ele não tem nada a ver com a energia do elétron. Tá? A energia grama de Pauling ser preenchido na diagonal. Tá? Guarda que a gente chega lá. Esse número quântico magnético, ele está entrelaçado ao L. Ao L. Ele depende do valor do L. Depende, depende do valor, opa, do valor de L. Vou explicar mais ou menos como funciona. Se o L do elétron for igual a zero, ó,
Depois vocês vão ver como a gente traduz isso para a linguagem do diagrama. Quando eu falo assim, se L igual a zero, você já ouviu essa frase assim, se o elétron estiver no subnível S, vamos lá, se o elétron estiver no subnível S, quantas caixinhas você desenha? Hã? Uma só. Para o S é uma caixinha. A mecânica diz o seguinte, se o L for zero, então ms igual a zero. O que isso quer dizer, Danilo? Que se ele tiver no subnível de energia L zero, a onda se propaga em uma direção, que é representada pelo número zero. Se L for igual a 1, então o ms ele pode ser menos 1, ou zero, ou mais 1. Não sei se vocês lembram que quando a gente desenha as caixinhas, a gente numera as caixinhas. Da esquerda para a direita. É isso aqui. Como que a gente aprende isso no cursinho? Se o elétron estiver no subnível P, ele pode estar em três caixinhas diferentes. Caixinha menos um, caixinha zero. Caixinha. Se o L tiver no 2, se o elétron tiver L2, então ms vale menos 2, menos um, ou menos um, ou zero, ou mais um, ou mais 2. Quantas caixinhas vão ter aqui? Sim. Deu para entender o lance? Se o L for 3, aí a gente já sabe quantas caixinhas são. ms igual a menos 3, ou menos 2, ou menos um, ou zero, ou mais um, ou mais 2, ou mais 3. Como se você estivesse dizendo assim, se a onda tiver uma forma, ela pode se propagar em três direções diferentes. Se a onda tiver uma outra forma, ela pode se propagar em uma, duas, três, quatro, cinco direções diferentes. Se a onda tiver a forma 3, ela pode se propagar em sete direções diferentes. São estados de ondas diferentes. Qual é a generalização? Esse número ms, ele varia de quanto a quanto? De quanto a quanto ele varia? Ele varia do menos L até o mais L. Entenderam? Do menos L ao mais L. Então ele é maior ou igual? Igual de novo, ou igual de novo. Menos L ou mais L. Pronto. Não chora, calma. Último número quântico, o número quântico do almoço. Que horas são? Ah, vai dar. Vamos lá. Viva! O último número quântico. Esse é o mais estranho de todos, porque ele é o que não tem explicação mecânica mesmo. O que nós estamos fazendo aqui, né? Toda hora a gente fala onda, hora a gente fala partícula, a gente está meio que forçando uma barra, né? Tentando interpretar esses números com as ferramentas cognitivas que a gente tem. E a mecânica quântica, ela usa coisas que a gente não consegue alcançar. Esse é o pior deles. Esse número, ele se chama número quântico spin. Spin. Por que que ele ganhou esse apelido? Spin significa girar, né?
o número quântico spin, ele nunca foi compreendido, tadinho. Até hoje. Não existe nenhuma. Se você procurar um livro de mecânica quântica, o que significa spin, a primeira frase que ele vai te usar é: não existe nenhuma analogia mecânica que você possa fazer com o spin. Ou seja, você precisa saber, você precisa esquecer tudo que você sabe de mecânica para tentar explicar o spin. O spin é uma propriedade quântica. O que isso quer dizer? É uma propriedade e ou você tem uma ou você tem outra. Ou você tem uma ou você tem outra. Vamos dizer assim, vai. Eu acabei de falar que não tem analogia quântica, né? Ou você é destro ou você é canhoto. Não existe outra possibilidade. Então, o elétron tem uma característica dele que seria mais ou menos isso, mas muito mais ou menos. Ou o elétron é destro ou ele é canhoto. Ou, como a gente fala nos cursinhos, né? Ou ele gira para um lado ou ele gira para o outro. Por que essa analogia ela é boa do giro, embora não seja verdadeira? Porque não dá para você girar para os dois lados ao mesmo tempo. Não dá. Ou você gira para um lado, ou você gira para o outro. Então, é uma propriedade quântica. Ou seja, eu não estou escrevendo nada, né? Ah, é uma propriedade quântica. Nossa. O que isso quer dizer, na verdade? Primeiro, que ela é quantizada, ou seja, só pode existir dois valores, só pode existir valores, determinados valores, tá? E é uma propriedade que você não consegue associar com a mecânica. Tá. O que essa propriedade quântica afirma? Existem dois spins possíveis. Dois spins possíveis para um elétron. Ou o spin. Ah, a gente usa a letra S, né? Tá? Spin S. Menos meio ou mais meio. A gente utiliza símbolos para representar esses spins. E símbolos normalmente são representados por meio de setinhas apontando uma para cima, uma para baixo. Para baixo. Esses são os dois. Então, não importa qual seja o N do elétron, não importa qual seja o L do elétron, não importa qual seja o ms do elétron, não, ou espinha mais meio ou menos meio. Então, por exemplo, eu escrevo isso, ó, já para ir encerrando a brincadeira. Isso é um elétron para mecânica quântica. Isso aqui é um elétron. Acabou. É um elétron que tem nível, número quântico principal 2. E na aula que vem a gente vai dizer que está na camada 2, né? Tem o número quântico secundário 1, que a gente vai dizer o quê? Ele está no subnível P. Que ele tem o número quântico secundário magnético -1, que ele está na caixinha da esquerda. E que ele tem o spin mais meio, que ele tem uma setinha para cima. Isso é o elétron. E o que a mecânica quântica garante? Aí já é para encerrar de vez mesmo, juro por Deus. Em um mesmo átomo não existem dois elétrons assim. Pode existir um elétron assim e um assim, ó. Pode existir assim? Pode, ó. Porque eles não têm os quatro números quânticos iguais. Por isso que quando você vai preencher dois elétrons numa caixinha, você tem que pôr as setinhas invertidas, para garantir que eles não tenham os mesmos quatro números quânticos. Tá? Tudo bem? Eu acho que é melhor parar por aqui, né? A gente, na semana que vem, continua da onde a gente parou. Tá? Mas a teoria acabou aqui. O que a gente vai fazer agora é traduzir isso numa linguagem que a gente consiga minimamente entender. Tá?
Boa tarde. Isso. Se você pensar nessa analogia mecânica, imagina que o elétron ele gira. Na verdade, não. Esse spin seria o giro do elétron em torno do seu próprio eixo. É. Porque antigamente, o que que os caras. Quem quiser sair, não pode sair, tá, gente? Só vou ficar trocando ideia aqui. Qual que era o problema da mecânica quântica? Eles não sabiam direito que diabo que era esse spin. Então, qual foi a explicação que os caras usaram? Para você ter dois elétrons dentro do mesmo orbital, e tem que existir alguma coisa que elimine a repulsão que um elétron faria no outro. Porque esses elétrons são cargas. O que que a mecânica dizia? E isso é verdade. Quando uma carga se movimenta, ela é capaz de criar um campo magnético. Então, a teoria do spin, ela funcionava assim. O elétron repele um elétron. Mas quando ele gira, ele cria um campo magnético, como se ele fosse um ímã. Se dois elétrons girarem em sentidos opostos, eles vão criar campos magnéticos que se atraem. E essa atração eliminaria a repulsão eletrônica dos orbitais. Então, resumindo, por que, dentro dessa explicação mais simplista, por que, que dois elétrons teriam que ter spins opostos? Para que eles criassem entre si um campo magnético que evitasse a repulsão elétrica, para que eles pudessem coexistir no mesmo estado quântico, no mesmo orbital, digamos assim. Tá bom? É mais ou menos isso. Mas a gente vai retomar isso na semana que vem, tá, gente? Relaxa. Vai dar tudo certo. Sim, sim. Só que não é uma equação tão simples como aquela.